membros e presidente do Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento à Covid-19. Na condição de representante da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Bom Despacho, depois de solicitar que seja apreciado pelo comitê diversas petições e, ao final, sem nenhuma resposta sequer, eu venho tornar público, então, as nossas reivindicações e eu quero apresentar algumas ponderações. Desde a edição do decreto, no dia 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-19, esse comitê tem trabalhado acerca de quais atividades funcionariam ou funcionam e sobre quais circunstâncias. As atividades religiosas, então, que ocorrem nos templos presencialmente foram proibidas. Ocorre que essa medida criou um obstáculo ao livre pensamento religioso, que tem sido elemento essencial para o homem compreender a si mesmo e a realidade que o norteia. Não existe local mais adequado do que em assembleia nos templos religiosos, e muito poderiam estar contribuindo para os cuidados da saúde pública os pastores e os demais líderes religiosos com orientações para os fiéis. A liberdade de culto se relaciona com a exteriorização da crença, manifestando através de ritos, cerimônias, reuniões, portanto, em público. E o mais interessante é que essas atividades públicas ocorrem em momento e dia da semana de menor fluxo de pessoas pelas ruas. Durante a semana, de segunda a sexta-feira à noite, quando o comércio em geral está fechado, as empresas estão fechadas, e aos sábados e aos domingos, durante o dia, sem movimentação de pessoas. A título de comparação e contribuição para o pensamento coerente a essa situação, eu vou citar algumas, dentre de inúmeras cidades que já legislaram favoravelmente à reabertura dos templos. Pompéu, no dia 30 de abril, reabriu. Nova Serrana, dia 30 de março. Formiga, dia 20 de abril. Poços de Caldas, dia 27 de abril. Coronel Fabriciano, dia 20 de março. Parece que só alguns dias que ficou fechado. Ribeirão das Neves, 22 de abril. Paraupeba, 4 de maio. Itajubá, 6 de maio. Contagem, 23 de abril. Varginha, dia 16 de abril. Lagoa da Prata, 28 de abril. Lagoa Grande, 5 de maio. Iguatama, 8 de maio. Todas mais ou menos no dia 20 de março é que fecharam tudo, mas aí voltaram a reabrir. Três Marias, 23 de abril. Cidades como Ibiá, Governador Valadares e outras também como BH e Ipatinga, que nem mesmo chegaram a fechar as igrejas. E sem falar de estados que na totalidade liberaram o funcionamento para cultos e missas, como o estado do Paraná, estado de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e etc. A maioria das cidades que eu citei agora possui sistemas de saúde parecido com o de Bom Despacho. Nem todas têm CTI e outras nem têm estrutura mínima de atendimento, mas eles implementaram medidas coerentes de controle social. E, em hipótese alguma, levaram por tanto tempo a manutenção da proibição das atividades religiosas presenciais como as que estamos vivendo aqui. Será que Bom Despacho vai ser a última? Nossa sociedade viveu esse tempo aí de paralisia quase que total das atividades, e isso gerou um achatamento da curva de contaminação. E isso possibilitou que o sistema de saúde que nós temos se apoderasse de instrumentos, pessoas, medicamentos, e agora estão aptos a enfrentar a pandemia. Esse é o objetivo do isolamento social. Ele não cura e nem dá imunidade às pessoas, apenas dá tempo para nos prepararmos para a pandemia. E numa pandemia só existe duas maneiras de vencer. Uma seria uma vacina, que pode demorar até anos, mas vamos orar para que isso aconteça o mais rápido possível. E outra, a contaminação aí com mais de 70% da população, criando assim anticorpos no organismo humano para dar imunidade, e aí então o vírus deixaria de circular. Bom, o município de Bom Despacho recebeu verbas da União em grande quantidade e aplicou de forma racional, eficaz, gerando até números positivos
em face do que está acontecendo aí no país. Considerando também o anseio da sociedade pela reabertura, olha, foi apresentado pela TV CNN e também no seu site, no dia 27 de abril, tem até a data, o horário 8h14, e foi noticiado massivamente em rede nacional. Uma pesquisa realizada através de um conceituado instituto de pesquisa, que foi o Big Data. E a resposta, o resumo dessa pesquisa mostram que igrejas são os locais que as pessoas mais querem que voltem a funcionar. Foi ouvido aí mais ou menos 1.667 brasileiros com mais de 18 anos para cima. Essa pesquisa aconteceu entre o dia 21 e 22 de abril, quase que um mês já. E o levantamento foi o seguinte: 1 em cada 3 brasileiros pretendem frequentar a igreja da sua fé na mesma semana que forem retomado a liberdade para participar dos cultos e das missas. Outros 14% voltariam depois de 15 dias e 22% esperariam 30 dias. Bom, já se passaram quase 90 dias e, além das muitas ponderações que eu estou dizendo agora, eu apresentei também um argumento interessante para o comitê e estou apresentando para todos agora. É que a cidade de São Paulo, que é o epicentro do Covid-19 no país, segundo o decreto municipal do dia 14 de abril, para podermos comparar, né? O município de Paulista, a cidade de São Paulo, enfrenta a pandemia adotando medidas de antecipação de feriados, e existe até a possibilidade de lockdown, e com taxa de ocupação dos leitos dos hospitais em 88%. Olha lá, em mais de 10 mil internados, com 4 mil no CTI. Isso aí foi dados do dia 21 de maio desse ano, que eu peguei lá no site da prefeitura. Isso corrobora com a tese de que igreja não é lugar de transmissão maior do que supermercados, indústrias, bancos, lotéricas, comércios e academias. Haja vista que os fiéis podem participar da cerimônia sem contato físico, sem aproximação, devido às regras de distanciamento e às higienizações. Sendo assim, chegou a hora de flexibilizar esse obstáculo criado ao livre pensamento religioso. Nós requeremos, né, do comitê, dos membros, o funcionamento dos templos religiosos, pois tratam de atividade essencial à saúde psíquica do cidadão. É um absurdo essa falta de sensibilidade, esse desrespeito que beira até a intolerância religiosa. Não se pode conceber esse gritante descaso com os cristãos nessa cidade conhecida pela fé, que não pode participar de cultos e missas presenciais. Então solicitamos a flexibilização, porque todos os outros setores já foram reabertos e as igrejas permanecem fechadas. Nós precisamos que haja uma transparência. Quais os critérios que o comitê está usando? Será que não conhece o princípio da isonomia? Exigimos respeito. A fé e a ciência podem e devem convergir para o bem comum. É uma pena que talvez muitos não entendam assim. Nessa pandemia, milhões de pessoas estão desassistidas e relegadas à própria sorte. A igreja é pronto socorro espiritual e deve ser reconhecida como serviço essencial. Fazemos o controle social e atendemos pessoas em situação de vulnerabilidade. Com os templos fechados, aumentaram os casos de depressão. A prefeitura até noticiou aí violências domésticas e tantas outras coisas talvez até maiores do que as consequências do Covid. E olha, até os casos de Covid aumentou nesse tempo, então não foi culpa das igrejas. Por isso solicitamos a reabertura imediata das igrejas, com observação de todas as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, tais como uso obrigatório de máscara, álcool em gel, distanciamento dos fiéis no diâmetro de 2 metros, desinfecção dos espaços, objetos e vedação da entrada daqueles que apresentam comorbidade, idosos, crianças e que estejam no grupo de risco e apresentam algum sintoma de gripe,
aguardamos uma resposta favorável. Do contrário, uma resposta técnica coerente para não sermos atendidos.